aí, galera, tudo bem? Como eu já tinha falado aqui nos outros vídeos, né? Uma das coisas que eu quero fazer no canal esse ano é trazer pessoas que estão passando pela jornada de sair de um país e migrar para outro, né? Não é só Estados Unidos, eu quero falar de outros países também, mas o foco é sempre mais focado nos Estados Unidos. E o cara de hoje é um cara que eu conheço há uns 10 anos, que é o Gustavo Rodero. Ele trabalhava comigo na empresa que eu trabalhava, na HP, e ele é um dos caras que fez eu mudar a minha cabeça de talvez mudar de país, né? Ele sempre foi o cara que ele falava que ele queria mudar para os Estados Unidos. Há 10 anos, desde que eu conheci ele, ele fala que quer mudar para os Estados Unidos. E eu sempre falo assim, nada, minha vida aqui no Brasil é boa, quem mudar para os Estados Unidos o quê? Não quero ficar comendo hambúrguer e hot dog. E o Rodero está nesse momento agora, só esperando abrir as fronteiras para vir para cá. Então, Rodero, se apresenta, conta um pouco da sua pessoa aí no Brasil e quais são os motivadores, né, que fizeram você realmente querer tanto vir para os Estados Unidos? Obrigado, Edu. Acho que é uma oportunidade interessante a gente falar isso, né? Então, como o Edu já fez uma introdução bem bacana, eu sou o Gustavo, moro aqui, nasci no lugar errado, né? Como eu sempre disse para ele. Tenho certeza que assim o meu principal motivador foi ter identificado aí há uns 20 anos atrás aí que eu nasci no lugar errado. E eu acho que essa coisa de identificação cultural é um negócio muito interessante, né? Eu nasci aqui, eu nasci em Campinas, e aí muito novo, minha família se mudou. Minha família sempre foi muito distante do resto da família. Então, família, assim, para mim, sempre foi aquela coisa pai, mãe e irmã, né? A gente nunca teve muito próximo da família, porque meu pai, assim, por sua vez, é de uma cidade muito pequena do interior e veio fazer faculdade em São Paulo, depois foi morar em Campinas por conta do emprego. Eu nasci em Campinas, aí teve aquela crise toda no começo dos anos 80, a gente mudou para São José dos Campos. Meu pai trabalhava em indústria bélica aqui no Brasil, olha que interessante, né? Se chamava Vibraz, e exportava para a guerra do Irã e do Iraque, e acabou a guerra, acabou a empresa, né? Esse é todo o potencial bélico do Brasil, né? A gente produzia coisa para outros países. Obviamente, eu não fico triste, aquela coisa porque acabou a guerra, que meu pai perdeu o emprego, a guerra tinha que acabar de qualquer forma, mas fico feliz pela guerra ter acabado, mas foi uma coisa que obrigou daí meu pai de novo a procurar emprego, e mais uma vez ele saiu, né, da onde a gente estava. Então, assim, desde pequeno eu sempre tive podemos dizer assim, que eu nunca tive aquela questão de raiz em algum lugar. Eu cresci em São José dos Campos. Eu posso dizer que eu nasci e cresci porque a minha primeira consciência, eu não tenho lembrança absolutamente nenhuma de Campinas. Então, assim, minha primeira consciência toda foi em São José dos Campos. E aí, no meio da adolescência, assim, aquela hora, 14 anos, 13 anos, foi quando a gente mudou de volta para Campinas por conta do emprego que meu pai encontrou de novo. E aí, eu acho que é aquele momento também que você está começando a construir laço de amizade mais duradouro, aquela coisa assim. Eu perdi aqueles meus amigos da infância. Infelizmente, hoje eu não tenho contato com nenhum deles, né, de São José. Por mais que tenha rede social e tudo mais, aí foi uma coisa que acho que eu não achei todos eles também, tem uma coisa assim. Eu tenho contato com os amigos mais de Campinas dessa época, né? E por volta ali, acho que foi em 2002, 2003, eu terminando meus estudos ali da parte de colégio técnico, fazendo faculdade e tudo mais, eu arrumei emprego em São Paulo. Então, assim, eu posso dizer que eu não tenho aquela questão eu já tenho culturalmente, a minha vida me levou a não ter aquela coisa de raiz, de me acomodar e querer ficar em um lugar. E quando eu trabalhava na Motorola em 1998, 9, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer um treinamento para trazer um novo produto para pós-venda, né? E foi lá em 99, foi em 2000. Inclusive foi bem interessante, porque foi no dia do casamento da minha irmã que eu tive que viajar. E você foi Então eu para saí, onde nos Estados eu Unidos? fui, eu fui para Plantation, na Flórida. Tá, que não é Estados Unidos, é Flórida. O lugar mais próximo dos Estados Unidos é a Flórida, né? Eu Isso, fui ali, exatamente. eu fui, eu fui, eu fui para o primeiro lugar mais próximo dos Estados Unidos. E, cara, foi uma coisa assim que imediatamente eu acho que todo mundo, até para ser pessoa melhor aqui no Brasil, eu acho que as pessoas, obviamente quem tem condições, né,
Eu acho que as pessoas precisavam conhecer outros lugares. Outras Por mais que a culturas. gente, por mais que a gente entenda que Flórida, quando você conhece outras partes dos Estados Unidos, principalmente partes não turísticas, que você entende que Flórida não é tão Estados Unidos assim, existe um respeito e uma coletividade muito, mas infinitamente maior do que se tem aqui no Brasil. A noção de comunidade do brasileiro, assim, e respeito pelo próximo, e aí o próximo não precisa ser nem tão distante, é o vizinho de porta no prédio que você mora, é muito baixa. É muito baixa. Você vê, assim, coisas que você vivencia, e todo mundo aqui agora deve ter uma história na cabeça quando eu estou falando isso. Você vivencia alguma coisa aqui no Brasil que você vê uma extrema falta de respeito das pessoas com os outros, assim. Então tem uma noção de prioridade aqui que porque o cara acha que ele foi capaz de comprar um carro importado, ele ganhou prioridade no trânsito com isso. Exatamente. E ele pode passar na tua frente. Uhum. E aí quando você vai para a Flórida ali, que a gente estava comentando, que não é tão Estados Unidos assim, Não é, isso assim, é piada, é que é Orlando e Miami são muito diferentes dos Estados Unidos, mas a Flórida é a total. Flórida, é. E aí é aquela coisa assim, mesmo num lugar como esse, que você não vê característica tão forte, as pessoas se respeitam no cruzamento. Sim. Tem uma certa ordem, uma certa regra que as pessoas respeitam, e conviver nisso passa a ser muito mais fácil, Sim. né? Você vive menos estressado com as situações corriqueiras do dia a dia, você se sente mais à vontade. Exatamente. Eu acho que todo mundo que está ouvindo isso aqui, nesse momento vem na cabeça uma situação de desrespeito que você passa no seu dia a dia aqui no Brasil, que é por conta dessa falta de... assim, spoiler, tá? Começando desde já, eu não sou comunista, petista, esquerdista, nem nada disso. Vamos Porque começar assim. hoje em dia a gente tem que avisar É, que a gente não é, né? Porque todo mundo é vou, petista, comunista, lulista, eu vou gosta dar do um spoiler. Boulos e... É. Eu acho que assim, eu sou a favor do respeito, assim, antes de mais nada. E do Antes de respeito coletivo, porque todo mundo agora está com coletivo. essa mania de ficar falando da individualidade. Ai, a minha É. individualidade. A sua individualidade termina quando começa a coletividade. Eu acho que até antes, Edu, você tem que pensar na coletividade para ter direito à individualidade. Eu concordo com você. Eu acho que a partir do momento que você vê que assim, que você está respeitando o teu vizinho, que você está respeitando a vaga no teu prédio, onde você para teu carro, você não está espremendo teu vizinho, que você não está segurando o elevador porque você está esperando sua mulher terminar de arrumar o cabelo E outros no... 6 andares estão participando do elevador também. Eu acho que a partir do momento que você começa a se preocupar com a coletividade, e todos começam a fazer isso, imediatamente a tua individualidade é respeitada. Exatamente. E é melhorada, É, né? E é melhorada. Quando todo mundo se respeita, a tua individualidade ela é melhorada. Ela cresce, exato. né? Então, é assim, eu acho que depois de viajar muitas vezes para os Estados Unidos, assim como eu disse, minha primeira viagem foi em 2000, né? Ah, E de lá até agora, eu estava contando com a minha esposa outro dia no meu passaporte, eu acho que eu tenho mais de 50 viagens para os Estados Unidos, assim, sendo, de repente, 30 profissionais e 20 e poucas aí de lazer, não, né? eu lembro quando eu te conheci ali em 2010, você ia 2 vezes por ano, com certeza, para os Estados Unidos a passeio. Dava um feriado, Sim, você conseguia uma passagem por $500, o dólar estava 1,60 ali, é, é né? isso aí. E mais ou menos, né? 1,60, A gente se 1,66. encontrou, a gente se encontrou em avião, você trabalhando e eu passeando, mais de uma vez. Putz, verdade. Eu vindo para cá a trabalho e você É, indo a passeio. Verdade, mais verdade. de uma vez. Mais de Coincidência uma pura, vez. a gente nem trabalhava junto na época. Você estava na Dell, não era? Você É. estava na Dell, eu estava na HP, eu estava indo a trabalho e você estava indo a passeio. Verdade. Cara, é verdade, Rodrigo. Pra você ver, você ia tanto que a gente se encontrava no avião. A gente se encontrava no avião e teve, assim, tiveram vários episódios muito bacanas com a minha mulher, assim, que a nossa frequência, assim, passou a ser tão grande porque tinha oportunidade, o dólar permitia. A gente estava fazendo as contas outro dia de viagens que a gente fez no passado que hoje em dia a gente não faria de jeito nenhum As pela viagens questão que do você dólar. gastava, sei lá, $2.500, que você fala, $2.500 é É, R$ 4.000, vamos fazer. era Agora, mais barato que pro Nordeste.
exatamente. O preço de uma viagem para o Nordeste. Agora, assim, $2.500 virou 15 conto. Exatamente. E a gente estava comentando outro dia, falei, olha, aquela viagem a gente não faria hoje, aquela outra viagem a gente não iria de jeito nenhum, aquela viagem... Então, eu tive a oportunidade, e eu acho isso muito legal, eu conheci a Costa Oeste, conheci várias cidades da Costa Leste, conheci várias cidades do centro ali, né? Até porque do centro foi mais por uma questão profissional, porque HP em Houston, Dell em Deu Austin, em Austin. e a gente Colorado Springs por conta da SNIA, fui várias vezes para Colorado Springs, mas assim, Nova York, Boston, Chicago, Filadélfia, Cara, Williamsburg. aquele teu vídeo na Filadélfia, que você imita o Rocky Balboa, tá correndo, aí você sobe, tanana, cara, aquele vídeo Sensacional. é hilário, aquele vídeo é hilário. Sensacional. Então, assim, puta, tive a oportunidade de fazer road trip de Boston até Charlotte. Passei pela Blue Ridge Parkway, a rodovia mais bonita eleita várias vezes dos Estados Unidos. Fiz road trip na Califórnia, fui de São Francisco até Los Angeles. Enfim, várias, de Vegas para o Grand Canyon. Enfim. Aí foi criando esse amor enorme em você pela América. O amor, eu acho que assim, eu sempre tive eu sempre comentei isso com você, né? Essa questão do respeito à individualidade ali, que é coletivo. E eu te contei um negócio uma vez que isso ficou bastante marcado, assim, para você ver o quanto inocentemente, inocente porque você vive isso aqui e é comum. E quando você faz isso lá, aí nos Estados Unidos, você vê que é uma coisa extremamente babaca e que incomoda muito a quem não está preparado para esse tipo de situação babaca, que é ficar circulando entre corredor no supermercado. Você atravessar um corredor de estacionamento Estacionamento. pela vaga. Sim, pela vaga. Pela vaga. E aí eu lembro que eu te contei uma vez assim, a gente estava na frente de um chefe nosso que morava ali na Flórida, né? E eu contando que eu tinha ido no Walmart fazer compra à noite e eu não tinha entendido porque o cara ficou tão puto comigo que ele abriu o vidro do carro e começou a gritar assim alucinadamente porque eu tinha só passado por entre as vagas para acessar um corredor que eu queria. Culturalmente a gente está acostumado a fazer isso aqui. Quem está me ouvindo aqui e nunca viu isso assim em um outro lugar, pode pensar e falar: nossa, que banal. Mas, cara, ninguém está esperando que você vai atravessar os caras. Você está colocando em risco, você está fazendo uma situação ali extremamente. É uma atitude babaca. Porque a pessoa não está esperando. Uma Ninguém está situação esperando. perigosa por nada. Por nada. É uma vantagem de 10 metros, né? Nessa verdade. Uma vantagem de 15 segundos, que era só você ir até o final do corredor e fazer a volta, e acabou. E você está num carro, não é que você está andando, você está num carro. Não vai custar nada para você. Não vai custar absolutamente nada. E a gente faz isso aqui como uma série de outras coisas. Estou dando só essa como exemplo. A gente faz uma série de outras coisas aqui sem perceber. E é uma questão cultural que a gente vê que, putz, a gente podia viver muito melhor aqui se cada um respeitasse um pouquinho. Uma coisa assim que me corrói, que eu fico maluco, meu. As pessoas aqui não andam em calçada. Ah, mas, pô, peraí, você é um burguês elitista porque a região que você mora, as calçadas são todas arrumadinhas e tudo bem, não sei o quê. As pessoas, às vezes, têm medo de tropeçar na calçada. Tudo bem, eu concordo. Mas, assim, nem em lugar bom e nem em lugar ruim as pessoas têm o hábito de andar na calçada. As pessoas aqui, muitas pessoas vão lembrar de uma situação como essa agora, chegam para atravessar o semáforo, primeira coisa que eles fazem, dão 3 passos para dentro da rua. Não, você espera o semáforo abrir em cima da calçada, você não espera o semáforo abrir na rua. E tudo isso é situação de risco. Eu não esqueço, uma vez eu estava em Houston, as pessoas não andam a pé no Texas. Não, é só carro. E eu estava atravessando do shopping daquele Galeria Mall,
para um, sei lá, para uma Circuit City, que era uma cadeia de eletrônicos que existia na época. Falei, não vou pegar o carro, sair, dar a volta no quarteirão para ir lá, eu vou atravessar e vou a pé. Cara, quando eu botei o pé na rua, os Todo mundo carros, começou a parar. os carros pararam imediatamente dos dois lados, assim, eu fiquei extremamente constrangido, porque eu, idiota, estava atravessando num lugar que não tinha faixa de pedestre, achando que estava tudo ok, porque qual o problema atravessar uma rua aqui a hora que não estiver passando o carro? Mas Sim, não, eu estava colocando um monte de gente em risco e me colocando em risco. sim. Então, assim, são pequenas atitudes assim que eu fui ao longo desse tempo viajando e tendo a oportunidade de conhecer, vendo como as pessoas se comportavam e tudo mais, que eu falava, Sim. caramba, eu achava que eu fazia tudo certo aqui. Eu sempre, Uhum. bom, você me conhece há muito tempo, você sabe que eu nunca fui muito a favor assim da transgressão, do jeitinho de fazer a coisa errada. Coxinha, coxinha. Eu sou coxinha, sou um gordo chato. E aí, eu sou metódico, eu Eu sou também, eu sou assim, chato pra cacete. eu conheço, assim, eu reconheço tudo isso e eu não queria fazer as coisas erradas. E aí, quando você começa a ver esse tipo de coisa, você fala, meu, como eu faço coisa errada? Como eu poderia fazer E a coisa mais gente não legal? sabe porque faz tão parte da nossa cultura que a gente não entende que é uma coisa errada. Já que todo mundo faz, vira assim, é a normalização do absurdo, né? É um negócio Exato. absurdo, mas todo mundo faz e aí vira normal, vira um negócio patético, assim. Né? E Sim, esse negócio do carro que você falou de atravessar pelas vagas é uma coisa que assim, as pessoas só entendem quando elas estão aqui. Porque, na verdade, o que exato. acontece, o americano ele não olha para o lado quando ele está procurando, ele está em um estacionamento, né? Ele só olha para frente para ver se vai ter alguém que vai pular na frente do carro dele, uma pessoa andando. Mas está Um olhando para carrinho. frente, um carrinho e tal. Agora no Brasil, não, a gente anda num estacionamento vazio olhando para os lados para ver se vem um maluco cruzando, né? Essa que é a... Exato. A gente está acostumado a ter o risco. Então, por exemplo, corredor de shopping em época de Natal. As pessoas andam na contramão. Sim, Gente, assim, por mais absurdo que pareça, falar, meu, você é chato pra caramba, sou. Mas, assim, tem mão dentro de estacionamento de shopping. Tem rua que vai, tem rua que vem. E quando você desrespeita isso, de novo, você está colocando em risco, parece que você vai provocar um acidente por um motivo banal. Muito besta, do tipo, perdeu a vaga, perdeu. Uma coisa que é muito comum, principalmente para quem vive aqui em São Paulo, talvez quem não vive em São Paulo não entenda isso dessa forma. Mas o cara que às vezes perde a entrada, ele para o carro que é da ré na marginal. é na renda marginal. Cara, que absurdo, assim, você vê Tá vendo isso um monte de gente a constantemente. 70, 80 por hora, que É. é só um brecar forte que três atrás batem. E o maluco passou a entrada, ele não se conforma em ter passado a entrada. Meu amigo, perdeu, errou, segue a tua vida em frente, procura outra, dá a volta, faz o retorno. Não, meu, o cara não se conforma, ele quer parar no meio da marginal, quer parar no meio da 23, quer parar no meio do, enfim, de qualquer lugar assim para não perder aquela entrada. Então, isso é extremamente babaca e é cultural. E quando você começa a ver isso, isso me incomoda muito. Isso me incomoda muito, assim, aquela coisa de supermercado, do cara querer ficar em duas filas ao mesmo tempo, Tipo, sabe ele aquela numa coisa fila, a de... esposa na outra, para ver qual É, chega primeiro. então, assim, às vezes você tá ali, você entrou atrás de uma pessoa que tá com um saquinho de pão de forma na mão. Aí vai chegando a vez daquela pessoa e estaciona um carrinho com 200 itens na tua frente. Putz, cara. Assim, É tudo de... isso são pequenas coisas que você fala, meu, me enche o saco. Eu sou um cara metódico, eu tenho toque, eu vejo isso me incomoda bastante. E aí, Sim, quando você começa a ver um lugar onde a tua individualidade é respeitada, que você não precisa se preocupar com isso, porque todo mundo respeita. sim. Quando eu falo todo mundo, assim, entenda que é maioria aqui e maioria aí. Eu não quero Isso. generalizar para dizer Os aquela dois coisa lados assim. têm as exceções. Os dois lados têm as exceções, assim como tem muito nego babaca aí, tem muito nego bom aqui também. Sim, sim. Mas a partir do momento que você sai de casa toda vez e se irrita com Tá. essas coisas, É, incomoda. assim, eu me conecto. Agora, para a gente fechar essa parte desse teu desejo, e aí a gente ir para você contar do teu processo atual, né? Como é que está o teu processo Uhum. atual? Deixa eu só te fazer uma pergunta. O que dói mais? O que dói mais para você? Você vê um cara parar na marginal ou dirigir no Rio de Janeiro? Cara, eu acho que Difícil, hein? é aquela sensação assim, você vai ter que tomar vacina agora, escolhe o lado da bunda.
E, cara, dirigir no Rio de Janeiro tem que ser bom, hein? Muito. E Tem que vou ser te muito falar que bom. assim, porque GPS no Rio de Janeiro ainda te coloca em fria, tem isso, né? Não, e assim, o próprio jeito que o pessoal dirige, né? O pessoal não Total. respeita a faixa, não respeita o semáforo. Não, O pessoal tem duas faixas, quer enfiar o carro no meio, fazer a terceira faixa. não tem faixa no Rio. Tem um monte de lugar que você passa que não tem Ah, e que não faixa. tem faixa no chão, verdade. As pessoas criam as faixas, é As pessoas têm diferente. duas, três faixas onde caberiam duas normalmente, né? Sei lá. Exato. É É, isso. Rio de Não, Janeiro é punk. faz muito tempo que eu não vou dirigir lá, mas assim, é terrível, cara. É um negócio que, assim, como você falou, de não ter faixa no chão, as pessoas criam duas, três, quatro, cinco faixas no lugar que não tem. Então, é terrível, é um Punk. negócio. É. Enfim, de uma maneira geral, o país todo aqui, eu acho que tem uma cultura que sempre do querer levar vantagem em alguma coisa, né? E assim, pô, a soma de tudo isso, mais aquela questão de você poder ter a tua individualidade respeitada, eu acho que tanto que você sabe muito bem disso, assim, para mim, essa vontade de sair daqui nunca foi a qualquer custo. Sim. Porque eu poderia pegar meu visto de turismo e ir para aí, sei lá, fazer qualquer coisa há muito tempo, já quando eu percebi isso. E esse meu ser coxinha Não permite. só me permitiu fazer isso no momento em que eu achei uma oportunidade que realmente que fosse possível fazer isso legalmente, tudo certinho dentro da legalidade, dentro da lei, das regras e normas e tudo mais. Então, assim, pô, quando você olha um lugar onde, por mais que você tenha perdido o seu emprego e tudo mais, se você decidir trabalhar enfim, como atendente de uma loja, no posto de gasolina, caixa do McDonald's, enfim, qualquer profissão, se você e tua mulher trabalharem juntos, vocês têm dinheiro suficiente para levar uma vida decente, ter um carro, uma casa, Sim. comer e não se preocupar com os boletos no final do mês. Assim, se você tiver Aqui, uma boa educação financeira e você não sim, fizer nenhum absurdo, eu falo assim, você vai ter uma vida decente. sim, Tem emprego que um cara que fez colegial, né? Como é que chama agora? Ensino médio, né? ensino médio. O cara que fez ensino médio não teve um filho com 18 anos de idade, né? Não saiu engravidando um monte de mulher, tendo um monte de filhos espalhados aí no mundo. Casa, economiza dinheiro, o cara consegue comprar uma casa, consegue ter uma vida decente e viver bem. E viver Uhum, assim, razoavelmente bem. Se a pessoa fizer as escolhas corretas na vida dela, ela tem uma vida boa. E tem um monte de coisa que as pessoas podem fazer aqui que elas vão ter uma vida boa. Se ela virar um policial, ela vai ter uma vida boa. Se ela virar exato. professora, ela vai ter uma vida boa. Se ela virar bombeira, ela vai ter uma vida boa. Se ela for para o exército, ela vai ter uma vida boa. Uhum. Tem um monte de opção que você não tem no Brasil, infelizmente, né? E aqui as pessoas, elas ignoram o fato que, para mim, eu acho muito importante, eu já tive a oportunidade de ouvir muito e ler muito sobre isso, assalariado aqui é pobre. Ponto. Porque, Sim. assim, o fato de você, independente de quanto você ganha, você estabelece um padrão de vida. Uhum. De uma hora para outra, esse teu padrão de vida, ele é comprometido. Se você for demitido, ele é comprometido, assim, a transformar tudo aquilo que você tem de ganhos em zero. Em zero. E você sabe quando que você vai achar um outro emprego igual aquele de novo? A pirâmide aqui, ela é dessa forma, ela não é dessa forma. É. Então, o topo da pirâmide aqui é extremamente disputado. Então, quando a gente passa por uma crise, a gente tem um problema que as pessoas, as empresas começam a ir embora, mandar embora e demitir tudo mais, você perde o emprego, meu amigo, a chance de você voltar para o mesmo patamar ou assim, próximo daquilo que você tinha é zero. Muito baixo. São muito sortudos aqueles que são demitidos e conseguem em pouco tempo se restabelecer numa condição igual. Melhor ainda é quase É isso. impossível, Você sempre tem né? os sortudos que caem para cima, né? Mas Ah, sim, na sua desafia a lei da grande, gravidade. é, na sua grande maioria, as pessoas realmente, o número de oportunidades e tal aqui é infinitamente maior, né? Mas aí vamos lá. Agora vamos falar do teu processo, né? Então Vamos lá. você tá numa multinacional desde quando? 2017? Em 2017, maio de 2017. Mais de 2017. Você foi para aí, você é gerente, certo? Sim,
Você é gerente, e aí depois de um tempo que você estava aí, você começou a olhar a vaguinha fora. Deixa eu dar uma olhadinha lá na Carolina, né? Foi mais ou menos isso, ou não? Na verdade, foi uma situação assim um pouco. ah, ah, os fatos ali dentro da empresa me levaram a ter a oportunidade de perseguir isso, né? Tá. Porque esse processo de olhar a vaguinha lá fora, como você já sabe, quando eu trabalhava na HP, eu fazia isso diariamente lá. Sim. E uma coisa que eu descobri agora podemos dizer que eu consegui, né, que por enquanto eu só não mudei por uma questão totalmente Pandêmica, alheia, é, uma questão pandêmica. uma questão pandêmica, mas a gente pode dizer que eu consegui, é que eu acho que eu estava procurando no lugar errado. Tá. Porque um fato muito importante que me fez entender bem como funciona o processo para você mudar para uma empresa, através de uma empresa, é que você precisa de um sponsor, você precisa de um patrocinador. E você precisa de um patrocinador muito forte, por várias razões. Primeira delas é que assim é um processo caro. Sim. Se você for pensar, você tem que ser reconhecido e merecer uma espécie de uma promoção, porque imediatamente a empresa ela tem que gastar muito dinheiro vamos chamar de despachante, para Uhum. fazer uma analogia, já que a gente está falando para um público brasileiro, e advogado. Isso. Então, assim, um despachante e um advogado têm que cuidar do seu processo. E normalmente as empresas contratam uma segunda empresa que é a gerente de projeto. Isso. Então, tudo isso, quando você soma toda a documentação e todo esse custo, eu te diria que para mim e para minha esposa, que somos só nós dois, ficou algo em torno de US$ 30.000 ou mais, US$ 35.000. Eu não tenho noção de quanto foi meu processo, mas meu processo foi muito dinheiro. Foi, eu te garanto que foi. Tá? Então, assim, US$ 30.000, mesmo quando você pensa numa empresa americana que está falando em dólares e tudo mais, ou que o dinheiro vem dos Estados Unidos, é muito dinheiro. Sim. US$ 30.000 é o salário de um worker, de um operário, de um funcionário mais baixo de um ano. O salário mínimo médio aqui nos Estados Unidos é $12, né? O salário mínimo médio é Isso dá perto de $12. 50. Isso vai dar mais ou menos, $1.700 por mês, vai dar 20K por ano. É o salário de uma pessoa, salário mínimo. Então você Ah, tem que pensar que você está valendo uma cabeça, sim. quando é um investimento de uma cabeça. E outra coisa é o seguinte, o processo é lento. Sim. Por mais que a empresa, as pessoas que estejam envolvidas façam as coisas dentro do prazo, você tem a responsabilidade sua. O teu processo você teve um pouco mais sorte do que eu, que acho que alguém pegou teus formulários para preencher e fazer tudo mais. Assim, no É, meu caso, o formulário de justificativa ficou por minha conta. Não quis. os únicos formulários que eu tive que fazer foram os formulários legais que eu sou obrigado a responder, né? Tipo, DS, whatever, aquele monte de Isso. formulário. Mas, por exemplo, toda a petição, tudo isso, eles fizeram tudo. A única coisa que eu tive que fazer foi explicar bem qual que era o meu emprego no Brasil. Isso. Mas o meu Exato. emprego, por exemplo, o que eu ia fazer nos Estados Unidos, eu não tive que explicar nada. Quem fez isso foram eles mesmos. Eu Eu tive que fiz, eu fiz explicar o que eu estou essas fazendo no duas partes. Brasil. Eu fiz essas duas partes, assim, te confesso que tomou um tempo considerável e eu fiquei com bastante medo, porque por mais que você se comunique bem na língua, você não tem a fluência para advogar em causa própria e escrever por que que você é o cara para ir, porque tudo isso é analisado pelo governo, né? Então, assim, tanto o teu processo quanto o meu, a gente teve uma sorte que é o seguinte, existem duas formas de você conseguir esse tipo de visto que a gente conseguiu. Uma delas é uma petição normal, que te dá direito ao L1, e a outra é o L1A, que é o Blank Petition. O Isso. Blank Petition, ele é uma carta branca que empresas multinacionais presentes em mais de não sei quantos países e tudo mais, eles têm o direito de trazer quem eles quiserem, Sim. numa determinada quantidade, dependendo do tamanho da empresa, por ano para os Estados Unidos. Isso. Então, eu e você, nós fomos beneficiados por isso. Então, É. assim, o nosso processo foi muito mais simples. E aí, quando eu falo em prazo, eu quero dizer que, assim, eu tive muita vantagem em termos de prazo. Mesmo assim, o meu processo começou em agosto do ano passado, não, desculpa, Tá. agosto de 2019, e eu peguei o visto na mão em março de 2021. Nossa, Desculpa, desculpa, março de desculpa, 20, 2020. 20. Nossa, o seu levou, tipo, 7, 8 meses?
6 meses, 7 meses. O meu foram 30 dias. É que eu lembro que para você a HP pagou o Expedite, que foi mais uma HP grana. pagou o Expedite, sim, e também teve uma outra coisa que foi o seguinte: o meu processo, na verdade, a parte de preencher os documentos e tal, eu preenchi, só que a gente não pôde submeter, porque você lembra que foi bem na época que estava tendo a divisão da HP e HPE? Sim, Então, o lembro, que eles falaram lembro. assim? Não vamos mandar a documentação até a razão social Hewlett Packard Enterprise estiver ativa nos Estados Unidos. Eu Porque senão nós lembro. vamos ter que te dar um visto como HP e depois ter que pedir uma mudança de visto. E ter que Exato, fazer uma porque esse. nova petição. Então, o que eu fiz? Eu recebi a oferta em abril. Em abril? Foi dia 1º de abril que eu recebi a oferta. Eu aceitei depois de, sei lá, uns 10 dias. Aí a gente começou o processo de preencher formulário e tal. A empresa abriu oficialmente nos Estados Unidos dia 1º de agosto. Mandaram o meu processo dia 1º de agosto. Eu Uhum. recebi a entrevista para o dia 21 de agosto. Dia 27 eu recebi o visto. Dia 28 eu peguei o avião. Então, eu nesse processo aí teve muitas indas e vindas, porque dentro do meu departamento ali, dentro do meu RH na Lenovo, eu era o primeiro processo depois de anos. Então, assim, ninguém Ah, estava entendi. acostumado a fazer. Ninguém Então, mais algumas sabia o que coisas. fazer, tá? Assim, não é que não sabia o que fazer, algumas coisas tiveram que consultar e tudo mais. E a própria empresa que é gerente de projeto mais o despachante advogado, eles também tomaram algum tempo, assim, por uma questão do tipo, o que que vocês vão pagar para esse cara? Vocês vão pagar aluguel, vocês vão pagar carro? Enfim, ficou um tempo ali, assim. Sim. Mas, vamos lá, vamos pensar o seguinte, pô, a gente poderia ter antecipado isso, de repente, 1 mês ou 2, não mais que isso. Porque entre abrir a vaga, enfim, todo aquele processo, e aí eu queria chegar num ponto que é o seguinte: primeiro, você tem que ter Um sponsor. um sponsor, um patrocinador que te banque, que vai te pagar uma grana. E segundo, que é o seguinte: quem for te esperar para essa vaga nos Estados Unidos tem que manter ela aberta e Sem esperando poder contratar ninguém. sem poder Até contratar você ninguém. chegar. Então, para a empresa, de uma maneira geral, ou para aquele departamento que você tá indo, você está causando um prejuízo. Você está Então, com assim, prejuízo, porque a vaga tá travada enquanto a exato. pessoa não vem. Né? Quando você vai E para aí uma empresa mais aberta, mas no caso de uma empresa que tem ação na bolsa, você tem que ter um headcount, então é terrível, né? O negócio fica preso. E tem um outro fator também que é o seguinte: por uma questão legal e de imposto, você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Verdade. Então, Você não assim, pode trabalhar do Brasil para os Estados Unidos ou... Sim. as duas coisas ao mesmo tempo. Porque, assim, é muito difícil de pegar? É muito difícil de pegar. É muito difícil de descobrir? Quase impossível. Mas, assim, se descobrir e se pegar, dá problema para a empresa e para você. Enfim, Você assim, pode, então, inclusive, perder o teu direito a green card mostrando que você estava trabalhando do Brasil para a América. exato. É. Então, assim, dito isso, é um processo que, se você for parar para pensar, pouquíssima gente está afim de bancar, porque dá trabalho para o gestor, porque ele tem que preencher documento, ele tem que fazer não sei o que lá, tem custo para a empresa, tem custo indireto, tem tempo, tem uma série de coisas. Imagina o seguinte: se essa pandemia ela tivesse atacado um pouco antes, lá em fevereiro, quando eu não tinha o visto ainda, a minha vaga estaria congelada até agora. Eu estaria num limbo sem poder trabalhar para os Estados Monstruoso. Unidos. Então, assim, é muito tempo. Se for pensar na melhor das hipóteses, um visto sai em 3 meses. O teu saiu antes porque a empresa pagou o Pagado. expedite, Sim. né, a taxa de urgência, e você conseguiu um pouco antes. Mas o tempo normal, assim, na melhor das hipóteses, é 3 meses. Eu falei com a advogada, assim, que quando... imagina o seguinte: eu estou de março até agora, estou quase um ano tentando achar alternativa para ir. Então, eu já conversei com a gerente de projeto, com a empresa que cuida do meu processo, sobre tudo que você pode imaginar. Ah, Então, assim, pensando, comentando o replay, né? O que eu poderia ter feito para ter ido antes? Ela ah. falou: olha, muito pouco. Teu processo ele poderia ter adiantado 1 mês. Como o processo ele levou aí por volta de 6, 7 meses, né? Eu durante esse 1 ano que eu fiquei sem poder me mudar por conta aí da pandemia e tudo mais, foram várias razões dentro desse processo de pandemia, né? Foi desde não ter voo, desde fechar as fronteiras dos Estados Unidos, enfim, uma série de razões.
Quer dizer, agora, por exemplo, assim, sempre vem alguém e fala assim, não, vai pelo México, faz 15 dias de quarentena no México e vem para cá. Provavelmente eles estão falando para você não fazer isso porque pode dar merda lá no futuro. Isso, na verdade, existem várias. Eu toquei nesse assunto quando abriu Dubai. Dubai abriu em julho. Tá. Na primeira semana de julho, os voos do Brasil pela Fly Emirates do Brasil para Dubai abriram em julho. Então eu poderia fazer esse processo de quarentena em Dubai e depois de Dubai para os Estados Unidos. Mas eles falam assim algumas coisas como você vai estar fora do teu país e fora dos Estados Unidos, que é onde você tem cobertura de saúde, por exemplo, ou você tem cobertura de trabalho ou de cidadania, para estar num lugar onde você não está trabalhando, não tem cidadania, não tem nada. Então, assim, você pode precisar de um hospital, você pode precisar de assistência aduaneira, enfim, uma série de outras coisas. Então, por conta disso, eles não recomendaram dentro desse processo. É a mesma coisa com o México. Eu dei a mesma ideia para o México, então falaram assim, olha, também não, porque assim, você não tem nada a ver com o México. Se você ficar por lá 14 dias, você pode pegar a doença lá, você pode pegar o Covid lá, você pode precisar de hospital, você pode chegar no aeroporto dos Estados Unidos dizendo que você está vindo com um visto L1 para trabalhar e a pessoa te perguntar o que você ficou fazendo 14 dias no México. Então, assim, existem uma série de problemas que eles disseram assim, olha, a gente não recomenda. Okay. Então, continua aí até que você possa vir para cá de uma maneira direta. Porque, como eu estava te falando que eu sou coxinha, assim, americano, você sabe também que é muito coxinha. Muito coxinha, muito. Dentro desse processo. Então, na cabeça deles, nunca passou pela cabeça deles que eu poderia ficar 14 dias no México ou 14 dias em Dubai para poder fazer isso. Isso é uma transgressão. Uma ideia criativa. É o jeitinho de brasileiro, que a gente está acostumado a ter essas ideias o tempo todo. Exato. Né? Então, esse foi assim um período que, quando eu conversei com eles para tentar comentar o replay do jogo, né, para saber o que eu poderia ter feito diferente antes e já estar aí, meu processo poderia ter antecipado um mês, 2 no máximo. A gente poderia ter corrido todo mundo se soubesse. Mas ainda assim, tem o final do ano fiscal nosso, que acontece em março. Eu teria que esperar até abril para ir de qualquer forma. Para terminar, concluir o meu trabalho aqui no ano fiscal e começar num ano fiscal diferente lá. Então, a ideia agora é, se tudo der certo, você talvez vir para cá no próximo ano fiscal, que é abril. Eu acredito que, se a gente pegar a velocidade com que os Estados Unidos está sendo vacinado, eu creio que por volta de abril, maio, as coisas já comecem a flexibilizar um pouco. Porque assim, a gente ontem estava chegando a quase 1 milhão de pessoas vacinadas ao dia. A Exato. meta nova está em 840 mil pessoas ao dia. Então, se você olhar em abril, você vai ter ali perto de 100 milhões de pessoas vacinadas. E aí as exato. coisas começam a andar. E se você for pensar também o seguinte, né, um dos motivos que eles não recomendam que eu vá, primeiro, obviamente, a empresa não está indo para o escritório. Até uma determinada data aí no meio do ano, a gente não tem plano de voltar para o escritório. Dentro dos serviços básicos e essenciais, Social Security Office e podemos chamar de Detran, daí eu esqueci o Departamento de Trânsito dos Estados Unidos. Exato. Ambos estão fechados. Então, assim, se eu chegar aí, eu não consigo tirar o Social Security Number e não consigo tirar a carteira de motorista. A minha carteira de motorista do Brasil, ela só é válida por 6 meses depois do meu primeiro carimbo de entrada com L1. E, na verdade, se você tiver residente aqui, é que depende de estado para estado, né? Mas tem estado que vale só 15 dias, como é a Califórnia. Lá duram 6 meses, mas a partir do momento que eu tomei o primeiro carimbo de entrada do L1. Então, assim, se eu entrar hoje e o Departamento de Trânsito demorar 6 meses, 8 meses, 10 meses para abrir, eu vou ficar sem carteira de motorista. E aí, assim, se eu tiver com leasing de carro, eles vão cortar meu leasing. Por não ter carteira de motorista. Entendi. Entendeu? Então, assim, tudo isso são motivos para eles não recomendarem que eu vá. Então, assim, eu estou nesse processo de aguardo. O risco não vale a pena. O risco não vale a pena. Roderão, olha, eu vou parar o vídeo por aqui, porque vai virar um grande podcast, né? Beleza. Essa aqui é a ideia. Então, assim, sendo muito sincero, o que eu quero deixar agora de mensagem para as pessoas? Agora que todo mundo conhece o Rodero, todo mundo conhece a história do Rodero e o processo que o Rodero está passando, o Rodero vai ser um convidado fixo pelos próximos meses aí, até a gente entender todo esse processo de alguém que acabou de chegar. Ele chegando, ele tirando a habilitação, ele tirando o Social Security, ele vai contar para a gente os perrengues e os desafios que ele teve, porque eu não consigo mais contar.
Porque eu já passei por isso há tanto tempo que eu nem lembro mais do que aconteceu, né? Então, trazer o Rodeno vai ser esse convidado ilustre que vai vir aqui e vai contar um pouco para a gente, porque eu realmente tenho um monte de coisa na minha cabeça que eu não lembro. Eu, por exemplo, eu fiquei com a minha carteira do Brasil, eu acho que uns 7 meses. Eu fiz merda, entendeu? Eu fiz um monte de coisa errada que eu não teria feito se eu tivesse informação. Eu não tinha informação de um monte de coisa. Eu acho que a informação hoje ela é muito melhor do que ela era há 10 anos atrás, ou 6 anos no meu caso, quase 6 anos atrás. Então, espero que essa jornada do Rodeno ajude os próximos que vêm atrás aí, tá bom? Não, e eu tenho uma vantagem também, que é o seguinte, né? Eu tive você aí para me dar muita informação durante muito tempo. E a sua Então, irmã assim, também mora aqui, né? minha irmã mora aí. Então, assim, durante muito tempo, eu recebi informação tua, por mais que você tenha esquecido, eu guardei. Porque como estava no meu plano já desde muito tempo, então eu tenho minha irmã, tenho você, tenho o João que mora na Flórida, tenho o Fred que mora em Houston. Enfim, tenho vários contatos e várias pessoas que o tempo todo eu passo perguntando isso para eles, né? Não, legal. Então, é Ótimo. Agora interessante. nós vamos fazer um jeito de ficar registrado aqui para qualquer Boa. pessoa, não tem que ser alguém que é no nosso grupo de amigos, né? Qualquer pessoa poder ir lá e poder assistir. Isso Rodero, aí. obrigado mais uma vez. Acompanhar essa tua jornada vai ser muito divertida. E você com as suas tiradas cômicas vai ser fantástico, tenho certeza disso. Assim que tiver novidades aí, eu vou falando. E as decisões que eu for tomando também, eu te aviso aí. Por que que eu vou alugar, por que que eu vou comprar, por que que leasing, enfim, tudo mais. Aí a gente vai conversando. Legal. Roderão, obrigado mais uma Valeu. vez. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Eu Beleza. queria chamar esse quadro de um gordo na América, mas aí com esse mundo xenofóbico que a gente tem hoje, ou gordofóbico, ou o que for, iam falar que eu estava sendo. É mais um, né? Você tinha que falar, né? Como é Que que aí é? já tem bastante, né? Mais um gordo na América. Entendeu? Então, já que eu me zoasse, eu falasse que é um gordo na América, então. Mas eu vou chamar, sei lá, de tipo, primeiros passos, não sei, a gente vai ter que inventar um nome aqui.